Salve galera, probleminha 6 aqui da nossa segunda lista, né, de exercícios. E vamos começar direto ele, porque esse aqui é um probleminha que vai ter uma reflexão importante por trás dele, né? Eu vou fazer essa reflexão passo a passo aqui, certo? Vou fazer meio que toda a linha de raciocínio que a gente vai ter por trás dela, mas já adianto que não é necessário para vocês saberem replicar isso que eu vou fazer aqui. Mas eu vou usar alguns argumentos matemáticos para chegar numa conclusão. E a conclusão, de fato, é que é a parte relevante mesmo aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que dá para fazer todo esse raciocínio. Então, qual que é o raciocínio que a gente vai usar aqui? Eu tenho que ler, né? O probleminha com vocês. Esqueci de ler. Então, o probleminha está falando assim, ó. Daniel e seu irmão, imagino que vocês leram aí, mas Daniel e seu irmão estão parados num tobogã nas posições. Então o Daniel e o André estão aqui, ó, num tobogã. O Daniel tá na metade da altura do André, beleza? Então os dois vão descer essa rampa aqui, beleza? A rampa que eles estão descendo, ela tem essas subidas e essas, como é que fala? Essas inclinações, vai variando a inclinação aqui, né? Então, hora ela é mais inclinadona, hora ela é menos e tal. E aí vai variando isso, à medida que vai descendo. Mas aí, o problema pega e pede pra gente avaliar aqui algumas coisas que acontecem com a energia deles, né? Então, pra gente responder isso, vou fazer uma discussão e depois a gente volta pro problema. Então, o que a gente tem que pensar aqui? O que é importante de pensar? Desenho um triângulo aqui para tentar representar esse movimento. Eu saio lá de cima, certo? Numa certa posição. Então um objeto aqui, estou desenhando essa bolinha. E essa bolinha desce até lá embaixo, certo? Então ela desceu aqui. O que fez essa bolinha descer? O que fez essa bolinha descer? Foi o fato dela estar sendo empurrada, né? Pela força peso. Ela está sendo empurrada para baixo. Então o peso dessa bolinha puxa ela para baixo aqui, certo? O tempo todo. O peso dela está puxando ela para baixo e por isso ela escorrega. Pista abaixo aqui, acelerada. Ela vai ganhando velocidade. O que a gente tem que perceber aqui, ó? Essa minha pista do meu desenho aqui, ela tem uma certa inclinação, certo? Então tem um ângulo de abertura aqui da pista. Posso chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, por exemplo, ângulo alfa. Então o que eu tenho que pensar? A gravidade é o que puxa ele para baixo, certo? E o tanto que ele está sendo puxado para baixo vai depender da inclinação. Justo? Se eu tiver uma pista pouco inclinada, se eu tiver uma pista retona assim, e botar a bolinha aqui em cima, ela vai ser puxada. Vou botar a bolinha aqui, ela vai ser puxada devagar para baixo. Agora, se eu tiver uma pista muito inclinada, aí não. Aí essa bolinha já desce bem mais rápido aqui, né, a pista. Então tem que mudar com a inclinação. Por que eu estou fazendo esse comentário, né? Tem que mudar com a inclinação. É que é isso que a gente vai brincar aqui agora, né? A gente vai pensar juntos o que essa inclinação vai ter a ver com o tanto que está aumentando essa velocidade. Beleza? Tá, legal. Então tem que pensar o seguinte: existe então esse ângulo, existe então um peso. Só que o que de fato está acelerando esse objeto aqui é quanto desse peso está influenciando ele na descida. Então eu quero saber qual que é a parte desse peso que está influenciando ele na descida. De alguma maneira, isso quer dizer que eu quero pegar essa força peso aqui, e eu quero decompor ela em duas partes. Uma parte que está apontando na direção da descida e a outra parte que faz 90 graus, que é perpendicular a ela. Beleza? Então eu quero decompor essa força. E aí, para eu decompor essa força, eu preciso usar esse ângulo. Como essa aqui não é um probleminha sobre decomposição de força, eu não vou explicar em detalhe. Mas a ideia aqui, é que a gente pode perceber que se eu traçasse aqui uma linha horizontal passando na nossa bolinha, essa linha aqui,
e o próprio chão lá embaixo são paralelos. Ou seja, vê se faz sentido isso aqui que eu vou falar agora. Essa linha que eu tracei e o chão são paralelos. A linha aqui de descida da bola, a própria pista, ela está cortando duas paralelas. Então tem um paralela e uma linha cortando. Aqui ó, tem um teorema lá da matemática, teorema de Thales, que fala pra gente os ângulos de dentro aqui, ó, a gente chama eles de alternos e internos, são iguais. Por que eu estou comentando isso? Porque isso quer dizer então que esse ângulo alfa aqui de baixo, que é o ângulo de inclinação da pista, tem que ser o mesmo ângulo lá de cima. Legal? E já que ele é o mesmo ângulo alfa aqui, ó, aí a gente pode induzir outra ideia. Essa direção horizontal com a direção vertical fazem 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui do ladinho aqui, ó, ele é complementar a alfa. Ele junto com alfa dá 90 graus. E aí, eu vou para o terceiro passo. Perceba aqui, ó, que as duas componentes em que eu dividi a minha força também fazem 90 graus uma com a outra. Então, se uma delas é complementar a alfa, quer dizer que a outra tem que ser alfa. Então, esse cara aqui é alfa. E aí, disso, a gente gera essa conclusão final. Que é o que eu comentei, né? A gente não precisa saber replicar, mas estou comentando por alto que é possível fazer. Que a gente consegue escrever, então, essa força aqui, ó. Esse cara, a força, eu vou chamar de F. A força que faz a bolinha de fato descer, a gente consegue escrever ela. Como que ela vai valer, né? A força F que faz a bolinha descer, ela vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo alfa. Então, força que faz a bolinha descer é peso vezes o seno do ângulo alfa. Legal? Legal. Então, até aqui já fizemos uma discussão profunda aqui usando a trigonometriazinha, né? Mas coisa leve. A gente só brincou ali com os ângulos e percebeu que a força tem a ver com o ângulo, né, da pista. Beleza? A princípio aqui. Aí vem para a parte mais legal da discussão. Vamos pensar no trabalho. Então, o trabalho dessa força vai ser o quê? Vai ser o valor da força vezes o deslocamento. Legal? Legal. Interessante. Só que quanto que vale a força? É isso aqui que a gente acabou de escrever. P vezes seno. Eu vou escrever P vezes seno de alfa vezes a distância que ele desceu. Só que o que é o seno de um certo ângulo? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos lá. Vou redesenhar esse triângulo aqui embaixo para a gente perceber uma coisa. Essa bolinha, ela começa aqui numa certa altura, vou chamar de H. Ela desloca essa distância aqui, que é a hipotenusa, vou chamar de D. Então, e esse ângulo aqui de baixo é o ângulo alfa. A gente sabe então que o seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é a distância deslocada. Então o seno, ele tem a ver com a razão entre a altura e a distância andada. Então eu posso vir aqui no meu trabalho é P vezes o seno, que vale H dividido por D, vezes D. Aí D simplifica com D. O trabalho, ele vai ser igual a peso vezes a altura. Olha que doideira. Vamos mais um passo aqui e a gente discute o que isso significa. Peso é mg, H é H, a altura é a altura. Olha que é a conclusão que a gente acabou de chegar. O trabalho é igual a energia potencial gravitacional. Então, o trabalho da força, vou voltar ali no nosso desenho, o trabalho do pedacinho do peso que aponta na direção da pista, então o tanto de energia que essa força, essa parte do peso que acelera o objeto ao longo da pista, o trabalho final dela
é exatamente o tanto de energia potencial que ele tinha. Então, o tanto de energia que um objeto ganha descendo uma pista depende exclusivamente da altura dele. Porque repara, se esse aqui é o trabalho, se mgh é o trabalho, então eu posso pensar assim, pô, esse trabalho tem que ser igual à energia cinética, mv2 dividido por 2. Mas olha só, m simplifica com m. Se a gente isola v agora, vai ficar v raiz de 2gh. A nossa velocidade, ela depende exclusivamente, a única variável aqui, a única coisa que muda é a altura. Então, a velocidade de descida de uma pista, ela não depende da massa do objeto. Isso é muito doido. Ela depende só da altura que ele estava. Então, dois objetos que saíram da mesma altura numa pista vão descer essa pista e chegar lá embaixo com a mesma velocidade. Se você estiver num tobogã e você sai lá de cima e desce esse tobogã até lá embaixo, você ganha uma velocidade. Se uma pessoa que é 8 vezes mais pesada que você, ou sei lá, tem a metade do seu peso, sai lá de cima e desce o tobogã, ela vai chegar lá embaixo com a mesma velocidade. Isso é um negócio meio contra-intuitivo. A princípio a gente pensa que quanto mais pesado, mais rápido você vai ficar. Mas não. O ganho de velocidade só depende da altura que você estava. O ganho de velocidade não depende de quão pesado você é, ou que é a sua massa. Beleza? E aí por que isso é interessante de falar, né? Porque o problema ele está discutindo exatamente isso. Então ele propõe essa ideia de Daniel e André a alturas diferentes e os dois vão descer aqui. E aí ele faz algumas propostas sobre essa energia cinética, essa energia de movimento. E aí o que a gente tem que pensar? Pô, a energia cinética vai depender de quê? Vai depender da velocidade. A velocidade depende de quê? Exclusivamente da altura. Então se o André está mais alto, a energia cinética dele lá embaixo vai ser maior. Se o Daniel está mais baixo, a energia cinética dele lá embaixo vai ser menor. Simples assim. Quão menor vai ser a velocidade de um, a energia cinética de um em relação ao outro? Uma vai ser metade da outra. Porque a Andrea está numa altura, Daniel está na metade da altura. Como a energia só depende, como o trabalho só depende da altura, então quer dizer que uma energia vai ser metade da outra. Fez sentido? Então toda essa discussão aqui foi para argumentar assim, se a gente fizer a conta, a gente vai perceber que essa força, esse pedacinho da força que está apontando na direção do movimento, vai puxar esse objeto aqui para baixo e, independente do ângulo que tiver essa força, o resultado final do trabalho, o resultado final do ganho de energia só depende do tanto que ele mudou a altura dele. Não depende do quão inclinado estava a pista, mas só do quanto mudou a altura. Aí beleza. Já falei muito, vou ler aqui as alternativas para a gente escolher uma mais adequada. Então aqui a gente tem, letra A. As energias cinéticas vão ter módulos de velocidade diferentes. Então, as duas energias vão ter valores ali da velocidade diferente. Letra B está dizendo que elas vão ter mesma energia cinética. Letra C está dizendo que vão ter energia cinética diferente e velocidade igual. Letra D está dizendo que eles vão ter energia cinética igual e velocidade diferente. Vamos lá. Vamos tentar avaliar isso aqui melhor, né? A energia cinética a gente calcula fazendo massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Beleza? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos tentar pensar assim. Cada um deles está saindo de uma certa altura, né? Então vamos lá. Vou criar uma nova
Aí eu fechei tudo, né? Nossa, vacilei. Ah não, tá aqui. Vou criar uma nova coisa aqui. Então a gente sabe que o André. Então vamos lá. Energia cinética A do André, né? Energia cinética do André vai ser o quê? M vezes G vezes H. Massa do André vezes G do André vezes H do André. Que vale H, né? Tem um probleminha ali, tá tudo certo. E a energia cinética do Daniel? A energia cinética do Daniel vai ser a massa do Daniel vezes a gravidade vezes a altura do Daniel, que vale H sobre 2. Não, ficou meio feio esse H aqui, né? H dividido por 2. Beleza? Só que o exercício fala pra gente que Daniel tem o dobro de peso do André. Então vamos lá. O Daniel, a massa do Daniel é igual a 2 vezes a massa do André. Doideira, né? A massa do Daniel é o dobro da massa do André. Então se eu vier aqui, eu posso substituir MD por 2MA. Então 2MA vezes G vezes H sobre 2. Simplifica aqui. Isso aqui vai dar MA vezes G vezes H. Então, ó, a energia cinética do Daniel e a energia cinética do André vão ser iguais. Por quê? Porque apesar do, né, da velocidade ali depender só da altura, como o Daniel tem o dobro de massa, então ficou elas por elas, beleza? Então ele ganhou menos velocidade, mas a massa dele é maior. Então ele ficou com a energia cinética igual, né? Os dois ficaram com a energia cinética empatada ali. Mas quem que tá mais rápido, né? Aí quem tá mais rápido, aí é aquela coisa. A gente pode obter direto do raiz de 2GH. Certo? Então quem tá mais rápido é quem tá na altura maior. Ou seja, o André vai estar mais rápido, mas a energia cinética dos dois vai ser igual. E aí com isso, a gente vem aqui, ó, energias cinéticas iguais, módulos de velocidades iguais? Não. Energias cinéticas iguais e módulos de velocidade diferentes. Letra D. Então, se os dois saíram de alturas diferentes, isso vai gerar lá embaixo uma velocidade diferente para cada um. Só que como eles têm massas diferentes, pode ser que essas velocidades diferentes resultem numa energia igual. E aí, nesse exemplo de tobogã, é bastante interessante isso, né? Por quê? Se os dois tivessem saído lá de cima, eles iam chegar lá embaixo com a mesma velocidade. Só que eles têm massas diferentes. Então, eles teriam uma energia diferente? Sim. É legal, né? Interessante isso aqui. E é por isso que a gente pode pensar, né, que é mais... como é que fala? É mais difícil parar uma pessoa mais massiva, mais pesada. Porque a energia dela, né, para uma mesma velocidade de uma segunda pessoa, a energia vai ser maior. Então ela vai ter mais energia de movimento porque a massa dela influencia nessa energia de movimento. Legal?